Olá, meus amigos. Aqui estamos, mais uma vez, o professor João Carlos, de História. Hoje nos encontramos aqui para conversar com vocês sobre guerras religiosas, principalmente sobre as cruzadas. Então vamos aproveitar o nosso tempinho de hoje, esse tempo que a Prefeitura, junto com a Câmara Municipal, nos proporciona, para falar um pouco para você sobre intolerância religiosa. Guerra, intolerância entre cristãos e muçulmanos. Ou, se você preferir, entre católicos, precisamente, católicos e islâmicos. Tanto faz você dizer que o cara é islâmico ou dizer que ele ou ela é muçulmano. Tanto faz. Não é? Os cristãos, na Idade Média, lutaram contra os islâmicos. Mas o senhor botou muçulmanos, professor. Tanto faz. Dá na mesma coisa. É aquele que crê em Alá. Se você der uma voltinha nas nossas aulas, se você der uma voltinha, as aulas que estão mais para trás, você vai compreender o islamismo rapidamente. Nós estivemos aqui e falamos sobre esse tema. Hoje nós vamos falar, eu repito mais uma vez, das guerras entre católicos e islâmicos, as cruzadas. Eu vou contar uma história que me lembrei agora, essa história, certa vez em sala de aula. E uma aluna que me falava ter visitado a cidade sagrada de Jerusalém. Sabe que cidade é essa? É a cidade onde se encontra o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é uma cidade sagrada para nós cristãos, cidade sagrada, de grande importância. Mas ela não é sagrada só para os cristãos, é sagrada também para os muçulmanos, é sagrada para os judeus, tá vendo? Várias religiões universais têm a cidade de Jerusalém como uma cidade sagrada. E essa aluna, certa ocasião, ela me contava que, visitando Jerusalém, o lugar onde é o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo, o lugar é hoje uma igreja. E a minha aluna mostrou a foto. Quer dizer, hoje, você pode, agora, na hora que você quiser, visitar Jerusalém sem muito protocolo, sem muita burocracia. Você pode fazer essa visita, né? O protocolo seria apenas o protocolo da pandemia. Aí, né, natural, álcool, máscara, essas coisas. Mas num passado distante, essa cidade precisou, Jerusalém, eu repito, essa cidade precisou ser disputada na faca, precisou ser disputada com armas e disputada entre cristãos católicos e muçulmanos ou islâmicos. E vou contar para vocês. No ano 1095, para você ter uma ideia, 1095 era o século XI no finalzinho. E faz um bom tempo, nós estamos no século XXI, imagine, né? E os muçulmanos, veja só, os muçulmanos invadiram várias cidades, repare, ano 1095. Os muçulmanos islâmicos, eles têm uma religião diferente da nossa, cristã, diferente, mas em conteúdo até muito parecida. Os muçulmanos invadiram Jerusalém, várias cidades sagradas.
situadas no Oriente Médio, que é uma região do Oriente próximo da Europa. Os muçulmanos invadiram essas cidades, cidades sagradas. E o pior, os muçulmanos, os islâmicos, proibiram então os católicos. Nessa época, na Europa, só existia catolicismo. Os muçulmanos proibiram todos os católicos de visitar as cidades sagradas, incluindo Jerusalém. Proibiram a visita. Nossa! O Papa, na época, era o senhor Urbano II. O Papa era Urbano II. Convocou uma reunião do alto clero da igreja, lá na cidade de Clermont, lá na Europa, né? A cidade de Clermont, na Itália, e hoje Itália. E disse, vamos reunir a igreja católica todinha para ver o que é que nós vamos fazer para retomar a cidade sagrada de Jerusalém. Nossa, isso não pode, isso não pode. E vieram bispos de todo canto. Bispos são chefes da igreja. E vieram de todo canto e reunidos no concílio de Clermont em 1096. Fazia um ano que Jerusalém tinha sido tomada pelos muçulmanos. O Papa disse aos bispos, senhores, 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 a besta fera do Apocalipse tomou a cidade de Jerusalém e nos proíbe de visitar. Parece que eu estou vendo o Papa Urbano II falando para os bispos. Assim, né? Fazendo aquela ressalva, falando, né? Com voz forte. E os bispos ouvindo. Pior, senhores, é que eles proibiram todos os católicos da Europa de visitar a cidade sagrada onde está o santo sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, foi um vexame. Os bispos que estavam no concílio, a reunião do alto clero da igreja, os bispos ficaram apavorados, foi uma confusão. É a besta fera, e é o Apocalipse, faremos a guerra para tirá-los de lá. Se estamos com Deus, quem estará contra nós? Diziam os bispos. E o Papa disse, calma, senhores, já está decidido. Faremos uma guerra para tirar os muçulmanos, os islâmicos, de Jerusalém e de outras cidades sagradas. Faremos uma guerra. Preparem-se, juntem exército, trabalhadores, camponeses, proprietários de terras. Quem quiser ir para a guerra, convoquem. Os senhores bispos, deem a eles o perdão sagrado. Deem o perdão sagrado. E façam com que lutem ao nosso lado pela cidade de Jerusalém, a nossa terra sagrada. E aí, em 1096, você já viu aqui, ó, 1096, começa a primeira cruzada. Os católicos, eles vão sair da Europa em caravanas de guerreiros, com 20, 30, 40, até 50 mil guerreiros lutadores. Até 50 mil. A primeira guerra foi em 1096. É como se eu estivesse vendo o local. A igreja, normalmente ela celebrava uma missa para 20, 30 mil pessoas. Em seguida, dava o perdão, a indulgência a todos aqueles católicos, perdão, indulgência, perdão dos pecados, os abençoava e eles saíam da Europa para seguir até o Oriente e lutar contra os muçulmanos. Aliás, tem um filme que você pode assistir e ver tudo isso que eu estou dizendo. É o filme Cruzadas. Filme excelente, bacana, você vai adorar. Outro dia passou aí na Globo, mas você pode, né, buscar o seu canal de filmes e assistir. Cruzadas, você vai gostar.
Primeira cruzada no ano 1096. Agora tem um fato curioso. Ainda um pouco antes da primeira cruzada, teve a cruzada de Pedro o Eremita. O bicho era meio doido. Ele andava pelos cantos num jumento e dizia a todo mundo que era o Cristo vivo, presença de Cristo, ele é a presença de Cristo, estava voltando ao mundo, filho de Deus. Era Pedro o Eremita. Eremita é o homem das cavernas. O bicho era doido, não tomava banho, não se limpava, tinha uma barba longa e vestia uma túnica daquelas de Cristo e saía pelo mundo, né? Quando Pedro, o Eremita, muito louco, quando ele soube que os muçulmanos tinham tomado Jerusalém, ele juntou 50 mil pessoas em toda a Europa. Na vasta Europa, ele juntou 50 mil pessoas. E o Papa disse a ele: Pedrinho, meu filho, você não tem juízo. Como é que você vai fazer uma guerra dessa? Você não tem nem arma para lutar contra os muçulmanos. E Pedro disse ao Papa: nós temos Deus. Quem tem Deus tem tudo. Eles acreditavam piamente nessa história, né? Nós estamos com Deus, o outro é o inferno, é o demônio, e nós vamos vencer o demônio e vamos embora. Juntou 50 mil pessoas. Pobres, humildes, miseráveis, farrapos de gente, deficientes. Olha, foi um negócio fora do comum. Um povo que não tinha as mínimas condições para lutar. E o próprio Papa disse isso a ele. Mas eles foram. E o sangue, essa foi a cruzada de 1095, de Pedro o Eremita. O sangue deu na canela. A cruzada de Pedro o Eremita foi um fracasso, e tinha que ser. Eles não tinham preparação para ir para a guerra. Não é? Mas é um fato curioso. Eles achavam que do outro lado estava o demônio. E você vai vencer sempre o demônio. Os papas fizeram 8 guerras, 8 cruzadas. Sabe quantas cruzadas os cristãos católicos da Europa venceram? Nenhuma. Fracassaram nas 8. Conseguiram, assim, vitórias temporais, pequenas, curtas. Depois os muçulmanos vinham e tomavam as cidades sagradas outra vez. As cruzadas ocorreram, repare aqui, entre os anos de 1096 e 1270, já no século XIII. Foram 8 guerras, 8 derrotas dos cristãos católicos europeus. Professor, porque quando você fala, olha o aluno, esperto, né? Curioso. Aí tem lá a aluna, a menina, pergunta ao professor. As meninas sempre na primeira cadeira, ali na frente, as meninas perguntam: ô professor, por que que você, quando fala nessas guerras cruzadas, fala sempre em cristãos? Porque por essa época, Idade Média, a única igreja cristã da Europa era a Igreja Católica. Não havia ainda a religião protestante, a religião cristã reformada. Lutero é de 1517, tempo depois. Não é? Aliás, é boa sempre a pergunta dos alunos. E aí você tem pano nas mangas para dizer mais coisa. E vou dizer, as guerras para a igreja representaram um grande fracasso. Para a Igreja Católica é um fracasso. A pessoa perdeu 8 guerras, é brincadeira, o cara perdeu 8 guerras, a igreja perdeu todas. E isso desarticulou completamente a Igreja Católica. Enfraqueceu. A Igreja Católica pedia esmolas, doações, para fazer uma guerra que ela perdia toda vez. Imagina o que a igreja dizer, que todos aqueles que vão para a guerra estão com Deus e vão vencer, e perder as 8 vezes que foram. Imagina que desmoralização para a Igreja Católica. Pedir dinheiro, donativos, pedir prestação de serviços na guerra a essas pessoas,
e no final ser a igreja derrotada. Então ela sai desmobilizada, desmoralizada, enfraquecida. Olha aqui, você vai ver. Ó. Uma das consequências das cruzadas, uma das consequências, o enfraquecimento da Igreja Católica. Aí sim, com o enfraquecimento da Igreja Católica, estava aberto o caminho para a entrada na história de Martinho Lutero, que é o criador das igrejas protestantes, ou igrejas cristãs reformadas. Se você preferir, pode chamar também popularmente de evangélicas. 8 guerras. Rapaz, tem um fato curioso. E eu não esqueço esse fato. Um fato curioso. Foi a 5ª cruzada. A 5ª guerra. A 5ª guerra. A igreja já tinha perdido 4. Na 5ª, o Papa chegou à conclusão, o Papa da época, chegou à conclusão que os cruzados eram grandes pecadores. Homens, adultos, pecadores. Pecadores, pecadores. Por isso não vencem. Por isso não vencem. São pecadores. Vamos chamar crianças. Vamos chamar crianças que crianças têm menos pecados. Crianças e adolescentes têm menos pecados. E juntou. O Papa conseguiu juntar aproximadamente 30 mil jovens entre 9 e 16 anos de idade. 5ª cruzada. 30 mil meninos entre 9 e 16 anos de idade. Aí o Papa celebrou para eles uma missa, em seguida os abençoou e disse, agora vão, vocês vencerão porque vocês não têm pecados. Olhe, de novo, o sangue deu na canela. Aliás, eu acho que aí o sangue deu para cima do joelho. O sangue deu. Foram derrotados. Aí foi o fim da picada. O Papa mandar jovens, crianças para as cruzadas. Nossa, é o fim da picada. Aí não se esperava mais nada, não é, da Igreja Católica. A crise que ela estava vivendo era uma crise enorme. O fim mesmo. Representaria para ela uma crise tão grande que prepararia, como eu já disse, o caminho para a reforma protestante, não é? A reforma de Lutero. Pois muito bom. Vamos aqui. O objetivo das cruzadas é a disputa pelos espaços religiosos, cidades sagradas no Oriente Médio. Essas cidades que pertenciam aos católicos foram tomadas pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Então é a guerra que disputa, são guerras que vão disputar espaços, lugares religiosos sagrados, incluindo a cidade de Jerusalém, onde está o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já indicamos para você as consequências das cruzadas. Veja só, já tinha conversado sobre isso, o enfraquecimento da Igreja Católica. Não só da Igreja Católica, viu pessoal? Não só da Igreja Católica. Quem mais apoiou, quem mais colaborou, quem mais contribuiu, quem mais ajudou para que a Igreja fizesse essas guerras todas, 8, quem mais contribuiu foi o complexo aparelho dos senhores feudais. As armas, os cavalos que pertenciam, e os próprios camponeses, que pertenciam aos senhores proprietários de terras. Os senhores proprietários de terras também ficaram desmoralizados, porque ajudaram bastante a igreja durante as cruzadas. Agora, as cruzadas ajudaram, contribuíram muito para o desenvolvimento cultural europeu, porque os europeus seguiam para o Oriente e iam conhecer uma outra cultura e traziam essa cultura do Oriente para a Europa. Também, do ponto de vista econômico, foi importante, porque as cruzadas retomaram o contato comercial entre Oriente e Ocidente. Retomaram o contato comercial. Então, nesse sentido, nesse aspecto cultural e econômico, as cruzadas tiveram sucesso. Do ponto de vista religioso, um fracasso.
Chegamos ao fim, mas queremos aproveitar esse último instante para agradecer à Prefeitura de João Pessoa, a Secretaria da Educação, precisamente, e aos diligentes vereadores de João Pessoa pela cessão desse espaço, para que nós pudéssemos levar o conhecimento da sala de aula para os nossos alunos através da TV Câmara. Foi um espaço oportuno, extraordinário. Claro que nós, muitas vezes aqui, sentimos a falta de vocês estudantes, sentimos a falta. Lamentamos não ter a fonte da juventude ao nosso lado, a fonte, a juventude, né? A fonte que dá vida às nossas aulas. Sentimos não tê-los ao nosso lado, mas certamente nada do que foi será. Daqui a algum tempo, um pequeno tempo, se Deus quiser, nós vamos tomar vacina da China, da Inglaterra, da França, de onde vier, nós vamos tomar vacina e vamos retornar com saúde para a sala de aula. Então, reforçamos os nossos agradecimentos, os nossos gentis agradecimentos à Secretaria de Educação do município e aos vereadores de João Pessoa. Foi excelente. Eu agradeço, inclusive, aos alunos. De vez em quando eu os encontro. Raramente saio de casa, mas eu os encontro. E quando os encontro, eles dizem que estão, eles próprios dizem, isso até emociona, que sentem saudade da sala de aula, sentem saudade dos professores. Nunca nós professores fomos tão queridos quanto agora. Mas, se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Um grande abraço, bom Natal, sejam felizes.